Pensa só, num mundo onde o chão que se pisa pulsa com a energia de estrelas que caíram do céu. Milênios atrás, o universo se quebrou e os pedaços, eles não caíram só na Terra. Eles se infiltraram no sangue de algumas famílias. Hoje, a gente vai mergulhar uma história sobre esse poder adormecido e o preço, às vezes bem alto, de despertar ele. Nem sempre estamos prontos para quem podemos nos tornar. Essa frase, ela é basicamente o coração de tudo que a gente vai ver aqui. Ela dá a entender que o poder de verdade não é algo que se busca fora, mas algo que já está ali dentro, sabe? Só esperando. E a grande batalha, no fim das contas, não é contra um vilão, mas contra a nossa própria resistência em aceitar quem a gente pode ser. Ok, para entender essa história, primeiro a gente precisa entender a magia. As marcas celestiais, elas não são só marcas de nascença, não. Pensa nelas como portais. Pontos de conexão direta da alma com o universo. E o mais doido é que a maioria das pessoas que tem essas marcas vive e morre sem nunca saber disso. As marcas ficam ali, tipo estrelas apagadas, até que uma emoção muito, mas muito forte acende o pavio. E é aqui que a gente conhece a nossa protagonista, a Maeve Star. Ela leva uma vida super tranquila em Pedra Roxa e não faz a menor ideia de que aquela constelação que ela tem na pele é muito mais do que um desenho. É, na verdade, o mapa para um poder gigantesco que tá só dormindo. E o lugar onde ela mora, Pedra Roxa, também não é um lugar qualquer. A cidade inteira foi construída em cima da cratera de um desses fragmentos de estrela. Um dia, esse lugar foi um refúgio para pessoas com as marcas, mas a história se perdeu. Hoje, o pessoal vive ali, sem saber que estão literalmente em cima de uma mina de poder cósmico. Tá, mas de onde veio todo esse poder? A origem aqui é bem única. Esquece deuses ou criação divina. A história é sobre um evento, o Grande Estilhaçamento. Dizem que o universo era como um espelho perfeito, sabe? Refletindo o nada. Aí, quando o primeiro pensamento surgiu, o espelho se quebrou. Os pedaços gigantes viraram as estrelas que a gente vê e os cacos menores caíram neste mundo, espalhando magia por tudo. E é nesse cenário que surge o Kaelen, uma figura bem misteriosa que chega em Pedra Roxa e olha para Maeve Star de um jeito diferente. Ele não vê uma garota comum, ele vê uma fonte de poder puro, bruto, sem nenhum tipo de controle. E claro, ele se apresenta como o único que tem a chave para destravar tudo isso. A manipulação dele é sutil, começa devagar. A Maeve Star está totalmente confusa. As marcas delas esquentam, os sonhos ficam cada vez mais intensos. Ela está vulnerável. E o que o Kaelen faz? Ele chega com uma resposta que parece perfeita. Ele diz que as marcas dela respondem ao desejo. E com isso, ele pega toda a ansiedade dela e transforma numa ferramenta para ele mesmo. É com esse tipo de conversa que ele a conquista. Ele simplesmente apaga a linha que separa o que é lenda do que ela está sentindo na pele. Ele não está só ensinando, ele está validando uma verdade que, no fundo, ela sempre sentiu que existia. E isso torna as ideias perigosas dele irresistíveis. Aí a tensão chega no auge. Ele a leva para o Monte Rubralume, um lugar conhecido por ter uma energia mágica bem instável. Lá, no meio de um círculo de pedras antigo, ele promete exatamente o que ela mais quer ouvir, que ali ela vai ter o seu despertar, a união total com o seu poder. Só que a verdade por trás da promessa era bem mais técnica e fria. A teoria magnética mostra como a traição funciona. Eles são polos opostos. A Maeve Star é o polo positivo, uma fonte que gera e irradia luz. O Kaelen, ele é o polo negativo, um dreno. As marcas dele não criam poder, elas criam um vácuo, feito para sugar a luz dos outros. E o gatilho para essa transferência de energia é a tal da ressonância sexual. O Kaelen sabia que um estado de excitação máxima iria derrubar todas as defesas naturais da Maeve Star, abrindo os canais de energia dela. Para ele, o desejo nunca foi sobre conexão. Era só a chave que ele precisava para desarmá-la por completo. E no auge da entrega dela, no momento em que ela estava mais vulnerável do que nunca, ele solta essas palavras que dão até um arrepio. Enquanto ela acha que está vivendo uma união cósmica, ele está só finalizando o serviço, drenando todo o poder dela para ele. E isso deixa a gente com uma pergunta bem importante. O que a gente viu foi um momento de paixão que um oportunista usou a seu favor? Ou será que cada palavra, cada toque, cada passo já era parte de um plano calculado desde o primeiríssimo encontro? Mas a história não acaba aqui, de jeito nenhum. Na verdade, esse é o grande ponto de virada. Depois de ser traída e deixada para trás, Mary vai estar em encontros diários do Kaelen. E ali ela não encontra só a verdade sobre ele. Ela encontra o caminho para sua própria força. E aqui vem a grande sacada dela.
Ela entende que o desejo em si não foi o problema. O erro foi seguir esse desejo cegamente, foi confundir o impulso com um caminho, uma direção a seguir. E essa percepção é a chave de tudo. Ela deixa para trás a reação puramente emocional e abraça a clareza da razão. O que vem depois não é uma caçada por vingança, é um processo, um caminho metódico para se tornar mestra de si mesma. Ela volta para casa, se afunda nos livros antigos, estuda cada anotação do Kylen para achar uma fraqueza. E o mais importante de tudo, ela aprende a dominar o próprio poder, não mais pelo impulso, mas pela disciplina, pela razão. E isso tudo nos traz para o agora. A Mivastar não é mais aquela vítima ingênua. Ela se tornou outra coisa. Uma guardiã. Uma predadora paciente que não só entende as regras do jogo, como agora está pronta para reescrever todas elas. Agora, quando ela luta, não é com fúria, é com precisão cirúrgica. Ela enfrenta os monstros cósmicos que ameaçam a Terra dela, as tais formas erradas, os espectros de entropia. E ela os derrota não com força bruta, mas com controle e conhecimento. Ela não é mais uma vítima. Ela é o escudo de Pedra Roxa. Enquanto isso, o Monte Rubralume, o palco daquela traição, virou um lugar desolado. Ninguém tem coragem de chegar perto. É como uma cicatriz silenciosa na paisagem, um lembrete constante do que aconteceu ali. Mas o silêncio, como a gente vai ver, às vezes engana. Porque no silêncio daquele monte, uma presença começa a se formar de novo. Não o Kylen de carne e osso, mas a consciência dele, a voz dele. E as palavras mostram que ele não aprendeu nada. Pelo contrário, ele se afundou ainda mais na sua visão distorcida. Para ele, a escolha dela pela razão não foi uma vitória, foi uma desistência. Como se ela tivesse aberto mão do desejo e entregado esse domínio todo para ele. E isso nos deixa com uma última pergunta. Uma que meio que vira a história de cabeça para baixo. E se o Kylen não fosse só um manipulador? E se ele fosse algo a mais? Um tipo de caçador cósmico, atraído por instinto pela luz de uma estrela que acaba de nascer? A primeira batalha pode até ter terminado, mas a caçada, essa talvez esteja só começando.